Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de esperança, de fé e de otimismo. O programa Visão Espírita recebe hoje para uma conversa agradável e esclarecedora os companheiros Balieiro e Leda. Leda, bem-vinda ao nosso programa Visão Espírita. É um prazer estar aqui, inclusive para tratar de algumas coisas que não são tão caras, como é exatamente o pensamento espírita, ou o pensamento dos espíritas através de Allan Kardec. Me sinto agradecida. A Leda já deu uma sinalização de como vamos conduzir o nosso programa hoje, que a conversa vai esclarecer sobre a literatura espírita, essa maravilha que está disponível a todos para beber na sua fonte e daí alimentar a sua alma de um valor nobre, que é a presença de Jesus nos corações, nas almas, nos sentimentos e nas ações. Balieiro, conte-nos um pouco da literatura espírita, compartilhando da sua presença hoje. André, é um prazer estar aqui, uma alegria muito grande. A literatura espírita é muito vasta e ela nos emociona e nos empolga. Para que você tenha uma ideia, do ponto de vista religioso, de religião, nós temos um dos maiores acervos, um dos maiores números, volume de títulos publicados. Estamos em torno de 16 mil títulos espíritas, atendendo a vários segmentos, a interesses e esclarecimentos os mais diversificados. É muito ampla a literatura espírita e muito bom que ela seja apresentada pelo Visão Espírita aos nossos telespectadores. Leda, o nosso telespectador vai nos ouvir falar de literatura espírita e a literatura tem os seus segmentos. Que segmentos nós podemos orientar ao nosso telespectador? Quais as linhas, quais os caminhos que ele tem na literatura espírita para buscar uma informação, buscar uma orientação, buscar uma conforto? Ah, sim. Então, o conforto especialmente, nós iríamos buscá-lo através, e permita-me citar, as obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, que na realidade, praticamente a grande maioria delas, nos leva a esse sentido de que a vida não acaba, de que os meus amados que partiram não desapareceram, que vale a pena você estar diante das situações e ombreá-las com ela de uma forma a crescer. Então, esses livros todos, eles são específicos ao momento em que alguém esteja vivendo e que vai, então, buscá-los nessa fonte consoladora, confortadora. Mas, como você mesmo disse, há vários outros segmentos. Então, eu posso estar querendo saber o que é, vamos supor, a mediunidade. Então, eu vou procurar autores cônscios, autores responsáveis, que realmente abram, não inovem, mas abram o conteúdo específico em um livro dos médiuns. Então, trazendo numa linguagem coloquial, mais acessível, mais detalhada, porque aquilo tudo ali é uma síntese,
né? Então, do momento em que o meu interesse está focado para aquela situação. Eu sou médium? Como que eu sou médium se eu não sinto nenhum espírito se comunicar comigo? Mas não se comunica mesmo? E como é que eu fico nessa situação? Então vai depender muito do momento em que eu estiver, onde eu preciso ter, e como o Balieiro nos ressaltou, 15 mil títulos. Você há de convir que haverá subsídio para qualquer um no momento em que ele esteja. Tem determinados assuntos que pertencem aos espíritas, né? Porque, assim, pertence aos espíritas. Falou de espírito, ó, você tem uma alma, você tem um espírito perto de você. A pessoa vai falar assim, não, isso pertence ao espírita, você tem que procurar um livro espírita. Ah, perdeu um ente querido, ah, você tem que procurar uma orientação espírita, né? Ah, tem coisas da reencarnação, vai procurar uma obra espírita, né? E assim tem assuntos que pertencem, acabaram sendo de responsabilidade esclarecedora do Espiritismo. Balieiro, dentro desta linha, que o nosso telespectador pode estar lá, reencarnação, a Leda falou mediunidade, falou de conforto de perda de entes queridos, citou o Chico. Dentro dessa linha, né, desses assuntos que pertencem a nós, como orientar quem está nos assistindo a procurar na literatura espírita obras, livros que o ajudem? É interessante a condução do assunto, a hora que diz que esse assunto é espírita. A doutrina espírita é muito abrangente. A abrangência dela alcança todos os segmentos, a todos os setores de nossa vida. Abrange os aspectos filosófico, científico, religioso, social, psicológico. Então a pessoa vem, eu quero procurar isso, ela pinça, ela vem direto, eu quero isso. E, na verdade, a literatura trata de todos esses assuntos. O difícil para a condução, o atendimento a esse interesse é que quem vem procurar, ela vem exatamente à procura do calcanhar de Aquiles, que é o problema ou a dificuldade do momento ou a curiosidade do momento. Aí o zelo que temos que ter com a literatura para não detalhar e para não especificar uma situação que não tenha relação com o contexto de modo geral. Sim, com certeza. Isso é básico, é fundamental. Mas aí nós temos muitas coisas para falar, para atender. E o primeiro momento é como se atender a um paciente que vai a um médico para curar de uma dor. O exemplo melhor é o dentista. Ele diz qual é a queixa e ele vai resolver a queixa, depois ele vê o resto. Então, nos nossos livros, no primeiro momento você resolve a queixa, depois você vai ao resto, caso haja interesse. Mas a literatura é vasta, ampla e atende a todos os segmentos. Nessa modernidade que vivemos, né, onde a imagem domina, se lê menos do que imagina-se que deveria ou que deveríamos ler. Né? Mas ainda se lê muito para buscar a informação, buscar o conhecimento, se estudar. Leda, eu quero estudar Espiritismo. Estou lá agora, na minha casa, nosso telespectador fala assim, eu quero estudar Espiritismo. Por onde eu começo? O que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? O Principiante Espírita. Depois. O Livro dos Médiuns. Depois. Aí eu vou para o Livro dos Espíritos. É Livro dos Espíritos. E Então, sigo. Balieiro, eu quero ler livros de mensagem. Sugeriria a coleção chamada Fonte Viva, onde você tem livrinhos de mensagens, onde o Chico trabalha quase 2.000 versículos em várias obras, mas as básicas são Pão Nosso, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, onde você encontra um versículo do Evangelho, das Escrituras, do Novo Testamento e os comentários de Emmanuel. Então você tem a lição para aquele momento e para a sua necessidade. O interessante, André, é que ao ler esses livros, você fala assim, nossa, essa lição é para mim,
era o meu dia. E se você acompanha todas elas, elas são exatamente para o dia. Porque o Evangelho que estão nessas mensagens é a história da nossa vida. E se retrata em Jesus vivendo conosco. Leda, cheguei, vou continuar neste caminho. Eu ouvi falar, vou fazer o papel aqui, eu ouvi falar que os espíritos moram em algum lugar, que a vida continua, né? O que eu leio? Ainda volta em Francisco Cândido Xavier. Então eu encaminharia para os 16 livros da obra que se inicia com o nosso lar. Balieiro, eu gosto de ler romance. Porque eu estou na literatura, porque tenho poesia, tenho conto, tenho a mensagem, né? Então agora eu estou nos romances. Gosto dos romances históricos do Espiritismo. Então nós voltamos a Emmanuel, o Espírito, e Francisco Cândido Xavier, o médium. Eu citaria Paulo e Estevão, que é a história do apóstolo Paulo, que dá nome ao nosso estado. Seguindo ainda nesta linha que nós estamos adotando para dar para o nosso telespectador que vai procurar um site de uma livraria, que hoje os nossos livros, os nossos livros espíritas, eles estão no mercado. Você vai achar nas livrarias tradicionais, você vai achar nas casas espíritas, vai achar na feira do livro espírita e você vai achar para comprar pela internet por qualquer canal de comercialização da internet. Então, ter acesso ao livro espírita é algo natural, porque até pouco tempo havia ainda, e é bom que nós evoluímos muito, os nossos irmãos de outras religiões e de outras fés tinham dificuldades, porque tinha que buscar numa casa espírita, ou porque ele queria conhecer, mas ainda não estava preparado, ou tinha suas restrições. Hoje está aberto, está fácil adquirir a literatura espírita. Leda, continuando nesse bate-papo da literatura espírita, tem assuntos, como o Balieiro colocou, que são da moda, né? Temos hoje a questão psicológica. Nós vamos amadurecendo. Que livros, que orientação da literatura que nós podemos dizer ou sugerir que as pessoas podem ler, pesquisar, se inteirar, para tratar e compreender um pouco, pela visão espírita, do seu comportamento, Sim, das suas com atitudes. certeza. De um modo especial, os livros psicografados por Divaldo Pereira Franco, especialmente a série psicológica da nossa querida Joana de Ângeles. São livros encantadores. Autodescobrimento, homem integral, amor imbatível, amor, vida, desafio e soluções, e vai por aí. Onde ela nos remete ao mundo íntimo. Ela é desagradável, porque de repente nos parágrafos que ela coloca ali, fruto de um estudo que ela foi fazer, nesse aprofundamento todo para nos despertar, para que nos entendamos como espíritos imortais, portadores de um conteúdo riquíssimo, mas quase sempre obnubilado, escondido. Então ela traz para cada um de nós reflexões que não são agradáveis, mas que são imprescindíveis, altamente necessários. A companheira Joana de Ângeles se esplende. Agora estamos falando da literatura, né? Filosofia, ciência, religião, contos, mensagens. Tudo isto parte de uma base, né? Com certeza. De uma base. Porque é essa base que vai dar o alicerce. Qual é a bola de neve do tamanho de uma bola de tênis que deu origem à montanha de neve, que é a literatura espírita nos seus 16 mil volumes? Qual é a bolinha de neve inicial? É isso que você quer saber? É isso? O nosso telespectador, para ele falar assim, bom, transitei aqui, sei que temos isso, temos mensagens, temos poesias, temos literatura infantil maravilhosa, agradabilíssima. Se você está com seu filho e quer, mas será que tem livro infantil espírita? Tem, de muito bom conteúdo e vai te ajudar numa parte maravilhosa da educação, que é alimentar nele a estrutura da presença do bem, de Jesus na família, da presença de Deus, maravilhosos. Mas, Balieiro,
vamos à bolinha da montanha. Que, aliás, para mim, é a montanha. O restante vem se diminuir. O Livro dos Espíritos. Esse é o começo. A hora que você perguntou a Leda por onde começar, ela citou alguns livros. O que é o Espiritismo, o Principiante Espírita. E, realmente, para começar a estudar, quem está chegando à doutrina espírita, esse é o caminho. Mas a obra é o Livro dos Espíritos. Dela saíram esses outros ensaios escritos de Allan Kardec que originaram pequenos livretos. Esses dois saíram dos prolegômenos. Dos prolegômenos, da conclusão. O Principiante Espírita e o que é o Espiritismo sai antes do Livro dos Espíritos, ele sai dos prolegômenos. Para uma apresentação de doutrina. Exatamente. A partir daí, o desdobramento. Sim. O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. Então, essa é a base. Existe um outro livro que não é fundamental, mas que é básico para se conhecer o codificador, que é Obras Póstumas. Claro que sim. Então, aí você conhece o homem, Kardec. O homem que se dedicou a sua vida à codificação, à coordenação da doutrina espírita sob a orientação dos espíritos superiores. Ele fala do meu guia, e se eu largar esse serviço, e se eu não corresponder, o que vai acontecer? Ele conta as dúvidas dele toda ali, e paralelo a isso, a Revista Espírita. É isso Sim. que eu queria entrar, né? Porque nós temos dentro dos livros da codificação, tem estudos que estão lá na Revista Espírita. Sim, com Sim. certeza. Então, o que é a Revista Espírita? Para o nosso telespectador, porventura está lá pesquisando na internet, aparece Revista Espírita, Allan Kardec. O que é a Revista Espírita? Então, ela contém algo assim que é imprescindível ao espírita ao fazer qualquer trabalho que ele vai fazer. Porque Allan Kardec, ele escrevia ali, não só respondia cartas de quem o atacava, de quem aceitava, de quem tinha dúvidas, como ele também desenvolvia temas que estão contidos depois em A Gênese e ali estão abertos. Então ela é de uma utilidade para o espírita e é muito pouco divulgada e praticamente poucos espíritas têm os 12 volumes da Revista Espírita, né? Mas ela dá uma amplidão à sua vista que é impressionante, de você conhecer um tempo, uma época, um modo de pensar e que, se você for analisar bem, é bem contemporâneo ao nosso momento, porque são dúvidas que permanecem, o homem continua dentro de situações de sofismas, de qualquer coisa nesse sentido. Quando ele fala que ele sai de Paris e vai lá nos limites da Normândia, ver um homem que via coisas através da borra de café. O que é isso? E ele explica ali como é que o homem via as coisas. E hoje eu te pergunto, é preciso um copo d'água para você enxergar alguma coisa? É preciso a borra de café? Como é que fica isso? Vai procurar a Revista Espírita. Vai estudar Kardec. Continuando nesta questão. São ensaios, experiências, né? 12 anos de trabalho de Allan Kardec. 12 anos de trabalho. Todo mundo sabe que isso era em 1830, 1840, 1858. Ó, gente, não tinha o WhatsApp, não tinha teclado de computador, não tinha corretor de texto, era na... Exatamente. Não tinha nem luz elétrica. Não tinha nem luz elétrica. É bom contar isso porque... Ele escrevia, o Baldovino, um espírita amigo nosso, argentino, que mora em Foz do Iguaçu, ele tem pesquisado muito Kardec e ele diz que durante as viagens de Kardec, ele escrevia a Gabi, Amélie Gabrielle Boudet, sua esposa, dizendo que ele havia adiado a volta para um ou mais dias, tal, e escrevendo e falando para ela sobre as experiências e sobre a saudade que ele sentia dela. É emocionante, é emocionante. Aliás, nós temos pela USE um livro, lembra? Allan Kardec, Sim. Que trabalha com toda essa vida dele, que é encantadora. Bem, começamos conversando de literatura espírita,
e o tempo andou. Estamos chegando ao término do programa, mas precisamos tratar com o nosso telespectador de um assunto imprescindível em se falando de literatura espírita. Nós temos que falar de Jesus. Porque quem nos assiste, saiba, nós espíritas somos cristãos. Temos Jesus na nossa literatura, estudamos, refletimos, pensamos, como você, porque Jesus mexe profundamente com a nossa reforma íntima, com a nossa mudança. Jesus é fundamental para a doutrina espírita. O mote é a pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Pergunta sobre uma performance boa a ser dada como exemplo, e os Espíritos responderam: Jesus. Vede Jesus. Vede Jesus. E ponto. Pronto. Não tem. E depois a Leda chama muita atenção sobre isso, que ele não é indicado, ele é oferecido como guia e modelo. Para mim isso é sumamente importante. Mas eu sou apaixonado por 2 livrinhos e eu vou citar os 2. Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier. 30 crônicas excepcionais. E quando ele termina Com Maria. Não, quando ele termina a apresentação, ele diz que antes ele pedia isso, aquilo. Ele só pede hoje que em Jesus ele seja evangelizado. Isso para mim é básico. Então, Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, uma psicografia do Chico. E o outro livro de Amélia Rodrigues, uma educadora baiana, espírito, psicografado por Divaldo Pereira Franco, Primícias do Reino. Lindíssimo, são 20 lições magníficas sobre Jesus, que internece. E ela te leva pelos campos onde Jesus andou, a casa de Marta, Sim. a casa de Maria, Sim. e você se Agora, lembra dela. o esmiuçar da vida de Jesus para nós é quando Emmanuel pega o Novo Testamento, os 4 evangelhos, as 4 narrativas e coloca na série que já foi comentada nesse programa, Fonte Viva, todos os ensinamentos de Jesus. Com certeza. Kardec teve contemporâneos Sim. que seguiriam a sua obra caso houvesse algumas E eu dificuldades. me encanto com ele. E esses contemporâneos, tem um livro deste contemporâneo que se chama O Problema do Ser, do Destino E da da dor. Dor. Leon Denis. Leon Denis. O grande filósofo da doutrina espírita. Leda, por favor, fale-nos bem brevemente sobre Leon Denis. Leon Denis para mim é assim um exemplo. Eu, no bom sentido, o invejo. Ô Leda. Sim, um pensamento lúcido daquele, uma coordenação de ideias, um encadeamento dos próprios raciocínios. Ele é um encanto. Tudo que você for ler ali, e ele traz comprovantes, histórias, casos, refletindo tudo aquilo. Então ele trata da vida espiritual, ele trata de tudo que você pode imaginar. Ele é um encanto de pessoa. Eu realmente reverencio o Leon Denis como uma pessoa, porque ele não trabalhou com desencarnados, nada, a mente lúcida dele. Um Filósofo do Espiritismo, sem dúvida. Valério, o tempo praticamente foi embora. Uma mensagem bem rápida para o nosso telespectador sobre a literatura espírita. Aos moldes de Leon Denis, no Brasil, nós tivemos um grande companheiro, filósofo, um grande escritor, Herculano Pires, que deu uma contribuição ímpar à literatura espírita. Com relação à literatura espírita, nós gostaríamos de deixar gravado a mensagem de que ela nos apresenta um caminho, uma verdade e uma vida. Ela é ampla, ela é abrangente, mas ela é simples, mas uma simplicidade que merece estudo, análise, pesquisa e reflexão. Com certeza.
O porquê da vida tem uma resposta na literatura espírita. E a isso nós gostaríamos de encaminhar os nossos telespectadores. Nós temos em Ribeirão Preto várias livrarias espíritas. No shopping, na praça pública, algumas em praça pública, em nossas casas espíritas. Ali pode ser procurada a obra espírita. E temos em nossas casas reuniões de estudo, porque o Espiritismo e a sua obra, estudado em grupo, tem um calor, uma cor totalmente diferenciada da convivência, da amizade e uma expressão assim bem consciente de liberdade de pensar. Então a gente conclama hoje nesse programa a todos para que se exercitem e se interessem pela literatura espírita. Vai fazer bem a você. Pedro, uma mensagem sobre a literatura espírita, lembrando todos os nossos telespectadores que a grande maioria das nossas casas espíritas tem bibliotecas. Os livros estão disponíveis para você retirá-los quando quiser retirá-los e onde quiser retirá-los. Eu agora há pouco falei da inveja de Leon Denis. Agora eu vou falar do orgulho. É o orgulho que eu tenho quando eu preparo um livro ou um trabalho de me subsidiar desses autores. E sigo com Delane, contemporâneos depois de Leon Denis, inclusive, todos esses companheiros que esqueceram de si para se vincular ao interesse de um trabalho maior que visava o bem do povo, de tudo, todo. E contemporâneos, eu gosto muito de Jorge André, Hermínio Corrêa de Miranda, espíritos que buscam na pesquisa, no campo científico, remeter ao filosófico, para que o filosófico desperte em mim uma necessidade de me sentir amorosamente desperta para os posicionamentos diferentes da vida. Então são autores que realmente eu tenho muito carinho por cada um deles, que trabalha com essa parte da razão, sem esquecer o sentimento e sempre Jesus sendo o modelo e o guia, com certeza. Agradecemos ao Balieiro, agradecemos a Leda, até o nosso próximo Visão Espírita. Um detalhe, se der tempo, leia um livro espírita, vai te ajudar como nos ajuda muito. Até lá. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.